Olá, amigos, é Pepe FGV. Eu sou Rodrigo Pimentel, autor de Tropa de Elite 1 e 2, também roteirista de intervenção e também coprodutor de Ônibus 174. Então já estou na minha quarta produção com temática de segurança pública. Também sou pós-graduado em Sociologia Urbana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também sou ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que é retratado no filme Tropa de Elite. E aqui, de forma muito prazerosa, feliz, eu estou respondendo aqui as perguntas que vocês me fazem aqui e de repente eu vou fugir um pouco de uma pergunta, vou responder, mas no final o contexto vai levar a resposta. A primeira pergunta é a importância de se retratar temática de segurança pública no cinema brasileiro. Se a gente analisar a história da cinematografia do país aí dos últimos anos, né, das últimas 5 décadas, nós vamos verificar vários filmes sobre segurança pública, com temáticas que envolvia violência urbana, pelo menos. A gente pode citar Pichote, pode citar Carandiru, a gente pode citar Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, a gente pode falar aí de Meu Nome Não é Johnny, e tantos outros filmes, mas de forma geral, todos esses filmes, né, a história é contada do ponto de vista, o protagonista era um bandido, do ponto de vista do excluído, do bandido, como queira chamar. Tropa de Elite é o primeiro filme brasileiro verdadeiramente onde o herói, o protagonista, é um policial, o Capitão Nascimento, né? E conta as histórias do dia a dia da unidade de operações especiais e faz algumas reflexões também sobre segurança pública. Então, assim, a temática de segurança pública no Brasil, ela já existia. O que a gente não tinha até então era um filme onde o policial fosse o herói, né? Diferente dos Estados Unidos, onde pelo menos por ano, para a telona, para o cinema, nos últimos 30 anos, pelo menos 7 filmes por ano, na Califórnia, hollywoodianos, onde o protagonista é um policial, né? São filmes de ação, são filmes, eventualmente um drama policial também, são vários filmes com essa temática dos Estados Unidos. No Brasil, primeira vez. Mas olha a importância disso. Você, logicamente, é um entretenimento, é um business, é um negócio para ganhar dinheiro, para chamar o público do cinema, para ter uma receita no final, né? Obter uma receita. Mas a importância é você também estabelecer debates, gerar, sensibilizar a plateia, gerar reflexão, debate e tudo mais. O Tropa de Elite 1, ele fala sobre violência policial nas favelas. O Tropa de Elite 2 fala sobre milícias, fala sobre governo atuando, politizando as ações da segurança pública, né? Assim, uma máfia do governo, ele tomando conta dos quartéis das delegacias, né? Algo que era muito comum no Rio de Janeiro na década de 90. E o cinema brasileiro tinha ignorado esse tema, esse assunto. Nas novelas, não. Nós tínhamos na Rede Globo, na década de 90, uma novela, perdão, no início do ano 2000, uma novela chamada, acho que é Palmeirinha, do Antônio Fagundes, onde ele era um miliciano e, pasmem, a Rede Globo apresentou um miliciano do bem. Isso nunca existiu. Milicianos são assassinos, milicianos tomam dinheiro dos moradores, ameaçam moradores, né? Vendem segurança, impõem o terror, exatamente igual ao tráfico, mas na cabeça do novelista da Rede Globo existia um miliciano bom, então a Rede Globo ofereceu ao Brasil, ao longo de centenas de capítulos, né, a ideia de que a milícia era uma coisa positiva. O Tropa de Elite 2 conseguiu estabelecer exatamente o contrário, né? Nós divulgamos para todo o país quem eram de fato os milicianos, né? Se você lembrar um pouquinho, em 2008, o contexto do Rio de Janeiro, o jornal de maior circulação na cidade, o jornal o Globo, trouxe uma matéria de capa, as vantagens e desvantagens da milícia, como se tivesse alguma vantagem a milícia. Não tem vantagem nenhuma. A milícia é do mal, exatamente igual ao tráfico, mas para o jornalismo daquela época ainda existia algum tipo de vantagem. Então, o filme Tropa de Elite, ele consegue estabelecer esse debate, lembrando que depois do filme nós tivemos a CPI das milícias,
Depois do filme, dezenas de políticos milicianos do Rio de Janeiro perderam seus mandatos, né? Depois do filme, você vai conversar com o desembargador, com uma autoridade do Poder Judiciário, ou mesmo com um jornalista. Ele tem plena consciência de que a milícia é uma coisa muito ruim. Então, o filme foi importante demais para esclarecer essa questão. Tantos outros debates sobre segurança pública poderiam ser abordados, né? No meu próximo filme, Intervenção, se Deus quiser, a gente lança em setembro desse ano, a gente fala sobre o drama da bala perdida. Há poucas semanas no Rio, tivemos um menino morto numa operação da Polícia Civil, um menino chamado João Pedro, ele tinha 14 anos de idade, estava em casa, estava isolado em função da pandemia e morreu com um tiro de bala perdida. Antes mesmo desse filme, dessa tragédia, nós tínhamos elaborado um roteiro, filmamos em 2019, Intervenção, e vamos lançar em 2020, um filme que fala sobre bala perdida. Uma tragédia do dia a dia de milhares de cariocas, né? Na verdade, centenas de milhares de cariocas que estão aí no meio desse fogo cruzado entre policiais e bandidos, algo que parece não ter fim. Então, de novo, um filme nesse momento contando um pouco desse dia a dia, desse cotidiano das operações, do drama das pessoas que moram nas favelas, que acabam reféns dessa guerra. Eu acho que é um filme que vai gerar debate também, reflexão e, quem sabe, um dia, mudança. Mas o propósito principal realmente é o entretenimento, fazer uma boa bilheteria e levar uma boa arte para todo mundo que está em casa, todo mundo que vai ao cinema, tá? Esse é o propósito lá básico. Olá, meu nome é Augusto Trainotti, eu sou ator. Fui convidado aqui para responder 3 perguntas em relação à segurança pública e a série que eu gravei no ano passado, chamada Rotas do Ódio, da Universal Channel. A primeira pergunta é: qual é a importância de tratar de segurança pública nas artes? Eu acho que as artes têm esse poder de abordar qualquer tema a partir de uma experiência. Uma experiência física, sensorial, sensitiva, emocional. Enquanto numa aula você muito provavelmente... É óbvio que tudo se mistura, né? Dentro do corpo humano, né? Mente e corpo caminham juntos, mas numa aula provavelmente o peso da coisa tá numa estrutura argumentativa, racional, intelectual, onde você concatena os argumentos e entende a lógica daquilo que um professor fala e consegue interpretar a realidade. Nas artes você vivencia a realidade. Principalmente no cinema e na televisão, você necessariamente passa por um processo que a gente chama de empatia, que é você se coloca no lugar do personagem que o autor escolheu narrar, que escolheu que conte aquela história, que normalmente é o protagonista, normalmente. Então é o ponto de vista da história. Você necessariamente precisa em algum momento se colocar nesse lugar desse personagem e vivenciar com ele. E eu acredito que essa é a força das artes quando se trata de qualquer tema, porque ela produz essa experiência, essa outra experiência de tempo, de espaço, de personalidade. Ela possibilita esse poder de empatia, que é se colocar no lugar do outro, e abre portas, muitas vezes, na maior parte das vezes, portas inconscientes. Então você se depara com aquela obra, você vive esse outro tempo, espaço, e quando você é jogado de volta para a realidade, você já não é mais o mesmo, porque você viveu uma experiência que é distinta da sua, e você pode entender um pouco mais o outro. Então, essa é a importância para mim de se tratar qualquer tema. E quando entra em segurança pública, a gente pode abordar a problematização de N questões aqui, né? Então já entrando na segunda pergunta sobre se há uma disputa de narrativas,
em relação à segurança pública, definitivamente há. Eu acho que as artes podem apresentar essas diferentes narrativas, podem criticar narrativas operantes hoje no Brasil e apresentar saídas ou apresentar pelo menos questões, perguntas em relação a elas, como por exemplo o fato da nossa Constituição restringir segurança pública como um assunto ou uma preocupação das polícias e não como um sistema todo que envolve educação, que envolve segregação social, que envolve a diferença de classes, né, que envolve opressão, porque, aliás, se você entende essa narrativa que é segurança pública como segurança pública restrita à polícia, o que você gera? Você gera opressão, você gera segregação e você gera violência. Se você entende segurança pública como educação, prevenção, como cultura, você pode gerar educação, cultura e prevenção. Não, mas é exatamente isso. Entender isso como um sistema. Se a gente vai discutir segurança pública, o que a gente vai discutir? Será que a gente vai discutir só a ação da polícia nas ruas? Ou a falta de polícia? Ou será que o que a gente precisa hoje é mais polícia para oprimir, para restringir as comunidades, né, que já estão segregadas? Ou o que a gente precisa é educação para que as diferenças devem existir, mas possam se conversar, né? É algo a se pensar aí, joguei. Então acho que, por exemplo, aqui eu dei só 2 exemplos de disputa, mas podem existir muitos outros. Inclusive, se a segurança pública é a manutenção da ordem, que ordem é essa que está imposta, né? Que está colocada, quer dizer, que ordem é essa que as nossas polícias tentam manter? Será que é uma ordem que a gente realmente acredita, entende como algo saudável? Será que não é possível outras ordens? Não sei. E, de novo, as artes têm isso também. Ela normalmente não te dá respostas, mas levanta perguntas. Então eu gosto de levantar perguntas, assim, que criticam a realidade. Olha só, quando eu lancei Tropa de Elite 1, eu recebi 2 porradas. Uma da direita, policiais militares do Rio de Janeiro queriam obter a censura do filme através de ações judiciais. E uma da esquerda, movimentos ONGs de esquerda queriam obter a censura do filme também. Então, assim, a extrema esquerda e a extrema direita queriam censurar o Tropa de Elite, porque achavam, a extrema esquerda porque dizia que o filme era assim, um filme que promovia violência, né? E a extrema direita dizendo que o filme contava mentiras sobre barbaridades de operações policiais. É evidente que o Poder Judiciário do Rio de Janeiro não deu nem a censura para a esquerda, tampouco para a direita. E eu tive que conversar com meus colegas da esquerda, que historicamente quem pede censura também tortura também. Então é um absurdo você censurar uma obra de arte. Mas o que é interessante é que o filme foi rotulado como um filme conservador. Eu nunca fui conservador, apesar de ser policial. Zé Padilha tampouco. Zé Padilha fez Mecanismo 1, que foi uma porrada na esquerda, mas depois fez Mecanismo 2, que é uma porrada na direita. Zé Padilha vai dirigir agora Marielle, que é um filme sobre uma heroína de esquerda, né? A vereadora Marielle é assassinada por policiais milicianos. Então não existe, em quem está preocupado com a arte, não existe ideologia. Estou preocupado em fazer bons filmes que possam gerar boa bilheteria, possam atrair o público e, se possível, gerar reflexão e debate. Essa é a preocupação maior. No entanto, eu percebo pela própria história do cinema brasileiro que existe uma predileção no Brasil de diretores e roteiristas
em contar histórias do oprimido, né? Do suposto oprimido, do bandido, do traficante. Eu recebo até hoje roteiros de todo o Brasil, propostas de filmes, quase sempre contando história de bandido. Eu fico impressionado como poucas pessoas querem contar boas histórias de policiais. Pode ser até um policial com drama humano, com conflito, pode ser um policial que errou um tiro numa operação, matou um inocente, pode ser um policial que era corrupto, mas abandonou a corrupção, pode ser um policial, pode ser um bombeiro que salvou alguém no incêndio, né? As pessoas estão um pouco dispostas a contar essa história. Parece que nossos diretores querem realmente, e nossos roteiristas querem embarcar na narrativa do oprimido. Eu acho que isso já deu um pouco, não aguento mais isso não, sabe? Eu acho que é difícil você me convencer que o público queira ver, goste de ver essas histórias, mas isso vem desde a década de 70, tá? Lembrando, Lúcio Flávio e Passageiro da Agonia. E assim vai. Meu Nome não é Johnny, Pichote, Carandiru e tantos outros filmes aí que a gente poderia ficar contando aqui até amanhã. Né? E filmes policiais no Brasil, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, recentemente um filme do Afro Reg, A Divisão, é um bom filme, mas o universo policial quase sempre é assim, desprezado ou então obscuro demais, um estereótipo montado de policiais, um policial de camisa aberta, cheio de cordão de ouro, quase sempre corrupto, e aí vai. Isso foi o que nós recebemos na telona no Brasil nos últimos anos. Foi essa informação que a gente assistiu e assim nós moldamos nosso pensamento a respeito da polícia. Com muito, muito preconceito, tá? Isso está mudando, se Deus quiser. E aí quando a gente entra no Rotas do Ódio, que é a terceira pergunta de como foi pra mim viver esse personagem, 22, um neonazista, skinhead, que assassina sangue frio, a porrada, como ele mesmo fala, duas bolivianas que estão submetidas a trabalho escravo no Brás, em São Paulo, que é toda uma estrutura ordenada ou coordenada por um refugiado e que usa como segurança uma gangue ou uma ex-gangue de neonazistas. Ou seja, é uma bagunça danada que é o próprio Brasil, né? O Brasil é essa bagunça danada. O que é um neonazista no Brasil, né? O que se a gente olhar para as gangues neonazistas no Brasil e elas defendendo sei lá, a etnia caucasiana. E que etnia caucasiana é essa que a gente tem no Brasil? Já é muito misturada, já é muito bagunçada. Então, na verdade, a série problematiza tudo isso. E para mim foi uma experiência muito transformadora ou muito marcante me colocar, encarnar na pele tudo aquilo que eu sou contra, porque o ator necessariamente, entre o ação e o corta, ele defende o seu personagem. Ele pode, como nesse caso, eu sou completamente contra o que o 22 faz. Eu sou completamente contra a ideologia neonazista, mas ali, entre uma ação e o corta, eu sou um neonazista, ponto. Isso é toda problemática da coisa, né? Então, cada ator entende de uma forma, cada ator realiza de uma forma. Agradeço muito que no Rotas do Ódio, na terceira e quarta temporada que eu participei, todos os envolvidos nessa gangue skinhead são pessoas que não compartilham com essa ideologia e que sabiam que estavam a serviço de um ponto de vista crítico disso. Então, por mais que você defenda entre uma ação e um corte aquelas atitudes, você sabe que na cena seguinte a diretora vai propor uma visão crítica daquilo tudo. Então eu tive que também, por questões pessoais, eu tive que
eu escolhi realizar uma performance que era todos os dias de gravação, todos os dias que eu ia para o set de filmagem, eu ia maquiado e de vestido, porque eu sentia que eu precisava delimitar radicalmente essa diferença entre Augusto e 22, e que eu fazia todo o processo de transformação ali no set, em frente a todas aquelas pessoas, de limpar a maquiagem, de colocar um coturno, de colocar o suspensório, entrar em cena, gravar uma cena agredindo um casal gay na rua, para depois voltar pro camarim e me maquiar de novo e colocar o vestido. E daí ia comer com a equipe assim, para todo mundo olhar e perceber: aquele não sou eu, porque a diretora de arte era homossexual, gay, porta, o operador de som era um cara negro, então pra mim era muito complicado ser colado àquela figura. Até porque eu também não sou heterossexual e na minha vida é totalmente contrária a essa ideologia neonazista. E eu não acho que a série trate sobre o neonazismo. Eu acho que a série trata sobre segurança pública porque ela aborda toda essa estrutura que eu disse, que está ligada aos refugiados, que está ligada ao trabalho escravo em São Paulo. Então, e que também, na verdade, para mim, o assunto principal da série é o discurso de ódio, né? O ódio, não o neonazismo que é fundado pelo discurso de ódio, mas o discurso de ódio ultrapassa isso e está em muitas outras esferas que a gente pode encontrar. E eu acho que diz respeito a essa impossibilidade radical, essa impossibilidade de aceitação da alteridade, ou essa necessidade radical de anulação do outro, né? Eu acho que é disso que a série tratava. E aí só por isso, só por saber que tudo isso era abordado de um ponto de vista crítico, é que eu aceitei fazer parte desse trabalho. Eu sabia que eu não estava fetichizando a violência, eu sabia que eu não estava estimulando a violência, nem estimulando que alguém se tornasse um neonazista, ou que eu sabia que eu não estava mostrando que isso era legal, isso era uma saída, ou que isso pudesse ser algo que deva ser feito. Eu sabia que era o contrário disso, era uma crítica diante do discurso de ódio, do ódio, da impossibilidade de aceitação do outro, né? Tropa de Elite. O que ainda nos falta aprender? Muita coisa. Tem muito debate nessa área de segurança pública que a gente pode estar discutindo, muita coisa mesmo. A gente pode estar discutindo hoje prisão em terceira instância, segunda instância, a gente pode estar o retorno agora da discussão em função do possível envolvimento da família presidencial com milícias. A gente pode conversar de novo sobre milícias, né? A gente pode conversar muitos assuntos sobre drogas, sobre a questão do racismo muito evidente hoje, depois da morte do Floyd nos Estados Unidos, né, em Minneapolis. Então tem muitos assuntos a serem debatidos e apresentados utilizando aí filmes policiais, né, vamos dizer assim. Isso pode gerar bons debates. Lembrando sempre que o policial, ele não veio de Marte, ele é da sociedade. Eu procuro sempre aí entender, porque eu fui policial, o que passa lá também um policial. O policial hoje no Brasil ele tem um altíssimo índice de suicídio. Eles são massacrados em escalas desumanas nas suas corporações, subhumanas, perdão. Eles recebem baixos salários, eles não têm direito à opinião, eles são punidos se eles dão uma entrevista no jornal, se comentam alguma coisa. É bem complicado ser policial no Brasil. Eles apanham muito da sociedade, da mídia, da imprensa, eles nunca estão certos. Se eles fazem o certo, eles são criticados e assim vai.
Então não é fácil ser policial. Uma operação policial numa comunidade é sempre um caos. Identificar, decidir e agir durante uma operação policial é dificílimo. E quando um policial mata um inocente, a sociedade, a mídia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles vão com muita vontade para crucificar esse policial, como se ele fosse um bandido. Na verdade, ele é alguém que cometeu um erro, uma falha grave que deve ser investigada e apurada. Mas o policial não deveria ser crucificado. Então, bons temas para a gente falar hoje sobre o universo policial no Brasil, sobre violência urbana, sobre periferia, sobre racismo. Sinceramente, eu acho que tem pelo menos aí 2 ou 3 décadas com essa temática para a gente avançar, produzindo bons filmes, tá? Então, falta muito a ser falado depois de Tropa de Elite. Tropa de Elite, falamos da operação policial, da tortura, da favela, da questão do cinismo da classe média do Rio de Janeiro, que compra maconha e cocaína de assassinos, de fascínoras, né? Quem vende maconha e cocaína mata pessoas, mas as pessoas não querem debater isso, querem continuar comprando para depois debater a legalização. Ao invés de parar de comprar para depois debater, não, querem continuar comprando para depois debater. E Tropa de Elite 2, nós falamos de milícias, quando ninguém falava de milícia, quando a imprensa brasileira ignorava a milícia. Então, olha quantos assuntos a serem abordados aí em roteiros dos próximos anos, tá? Assistam, se possível, Intervenção. É um filme com Babu Santana, Marcos Palmeira, Zezé Mota, Bianca Comparato, Rainer Cadete, e fala sobre o fracasso das UPPs do Rio de Janeiro. O governo de Sérgio Cabral criou um modelo de policiamento onde cada favela receberia uma base da polícia. Num primeiro momento, esse modelo foi aplaudido. Eu participei, inclusive, dos aplausos, né? Eu era comentarista da Rede Globo, elogiava muito essa estratégia de segurança pública, né? No segundo momento, você percebe que era tudo uma mentira, era algo para ganhar uma eleição ali próxima, depois tudo seria abandonado. Então, os batalhões eram containers improvisados, os policiais jovens, recém-concursados, foram trucidados, assassinados. Perdemos uma geração inteira de jovens aí que, como eu, acreditaram nos políticos e acreditaram na UPP. A UPP era uma saída, sim, mas era somente uma das ações a serem realizadas. Além da UPP, precisávamos de benfeitorias na favela, precisávamos de cultura, esporte e lazer, precisávamos de uma legislação muito melhor, precisávamos de um Ministério Público mais atuante, de uma justiça uma mão um pouco mais pesada. Nada disso foi levado a sério. A polícia ficou lá sozinha, a prefeitura não chegou com limpeza urbana, com escola, nada. Então foi tudo pro ralo, deu tudo errado. Hoje restam containers, que é o símbolo do provisório, todos buracados de bala e muitos policiais feridos e mortos. Por que não contar o drama desses policiais, né? Então, Intervenção é isso. Espero que todos aí possam assistir o filme tão logo ele seja lançado. Tudo bem? Meu nome é André Lozano. Vim aqui falar um pouquinho sobre populismo penal com vocês. Primeira coisa que é importante a gente saber, o que é populismo penal. E o populismo penal, ele é muito parecido com o populismo político. No populismo político, temos um líder falando para as massas, dando soluções fáceis para problemas complexos. Inclusive, usa muito a questão do maniqueísmo, da luta do bem contra o mal, então nós contra eles. Como se tudo que esse líder populista fizesse fosse bom e tudo que os seus opositores fizessem fosse ruim. O populismo penal também vai por essa corrente. Outra coisa que no populismo ocorre da mesma forma que no populismo penal é a negação do saber científico. Assim como os líderes populistas negam a academia, negam o saber dos especialistas, no populismo penal também os especialistas também são deixados à margem das discussões. Então, quando vai se falar sobre o incremento da violência, sobre formas de combate a determinado tipo de crime, formas de combate à corrupção, combate à violência contra a população LGBT, combate
crimes sexuais, por exemplo, crimes patrimoniais, tudo isso muitas vezes o especialista acaba sendo alijado da discussão, ele acaba sendo colocado à margem, e quem vai falar mais alto são aquelas pessoas que são as vítimas, que são os comunicadores, que são políticos de carreira, que muitas vezes elas até sofreram na pele alguma violência, porém elas não têm o conhecimento científico, não têm o conhecimento para tratar daquele tema. Obviamente, a vítima ela não deve ser alijada do debate, porém, colocar a vítima como o protagonista naquele debate para que ela dê soluções, isso não vai auxiliar em nada a resolução do problema, porque ela vai trazer muito mais emoção do que a razão. E o crime ele é um problema complexo que requer soluções que também são complexas. Mas no populismo penal a gente pode resumir de forma breve como a utilização do sistema penal, das leis penais, do processo penal como forma de resolução de todos os problemas ligados à criminalidade. Esses problemas, eles muitas vezes são problemas sociais que poderiam ser resolvidos de outra forma, mas busca-se o sistema penal. Por que se busca o sistema penal? Primeiro, porque o sistema penal ele é mais barato. Criar uma lei é barata. É muito mais barato você criar uma lei do que você efetivamente investir, por exemplo, em educação, em distribuição de renda, em empregos. E no populismo penal, simplesmente criando uma lei ou modificando uma jurisprudência, dá-se a impressão à população de que aquele problema foi resolvido, quando na verdade não foi. Na verdade, aquele problema continuará persistindo, servirá como um analgésico. É como uma pessoa que está com câncer e dão morfina para ela. Ele não vai mais sentir a dor durante algum tempo. Porém, o tumor vai continuar crescendo. Se o tratamento for feito apenas à base de morfina, obviamente o paciente vai morrer. Assim como no populismo penal. Se o tratamento for feito somente com base no sistema de repressão, lá para frente a democracia vai morrer. O nosso paciente é o Estado, o nosso paciente é a democracia. E nesse caso, as leis penais, a mudança jurisprudencial para recrudescimento penal, ela vai servir como uma espécie de analgésico, uma espécie de morfina que vai esconder do paciente aquela dor que ele sente. E é muito comum que no populismo penal se busque apenas o sistema penal para resolução de conflitos. O que é feito é retirado garantias penais e processuais, são aumentadas as penas, reduz as formas de progressão de regime, aumenta-se as criminalizações. Tudo isso ele é feito sucessivamente. E daí o que vai acontecer? Aqueles problemas não foram resolvidos e a população vai ficar insatisfeita, vai achar que o problema é o sistema democrático, quando na verdade não é o sistema democrático. O problema é que as soluções dadas não são adequadas àquele problema. É impossível que você queira resolver um problema de desemprego utilizando o sistema penal, que queira resolver um problema de saúde pública utilizando o sistema penal. Então, outra coisa, corrupção. Não vai reduzir a corrupção utilizando somente o sistema penal, tem que utilizar outros mecanismos de controle. Não que o sistema penal não possa ser utilizado, pode e deve ser utilizado, mas não como primeira ferramenta, sabendo-se que o sistema penal não vai resolver aquele problema. Mas, obviamente, a mídia, ela propaga a ideia de que o sistema penal vai resolver, de que a penalização, a incriminação de mais condutas, que a redução de garantias vai resolver esse problema. Por que que a mídia faz isso? Primeiro, porque a mídia ela não tem tempo de tratar grandes discussões, de travar grandes discussões com a sociedade. Então, ela passa isso de maneira simplista, de uma maneira leve, que seja palatável para todas as pessoas, para todos que assistem aquele veículo de comunicação. Além disso,
a mídia ela mostra o crime, e o crime vende. O crime é alguma coisa que vai dar audiência, vai fazer com que os anunciantes comprem os espaços naquela mídia, e inclusive é interessante para determinados grupos econômicos que tratam especificamente de segurança particular, de segurança privada, como por exemplo, empresas de segurança patrimonial, bancos que fazem uma série de seguros, condomínios. Então tudo isso acaba gerando um mercado muito interessante. Então, além do crime vender para a mídia, vende para os anunciantes. E, obviamente, quando a mídia mostra um crime, geralmente um crime bárbaro, ela deve dar uma solução, deve trazer alguma coisa de bom, deve falar, olha, como a gente vai resolver isso? E daí ele vai procurar diversas pessoas. Muitas vezes vai procurar a vítima. Por quê? Porque as pessoas elas têm identificação com aquela vítima. A vítima é alguém que tem a empatia do público em geral. E vai procurar muitas vezes os especialistas, vamos dizer assim, serão os policiais, serão os promotores, serão as pessoas voltadas para a persecução penal em si. Muitas vezes não os pesquisadores. Até mesmo o advogado geralmente não é um especialista, ele não trabalhou com segurança pública, ele não pesquisou segurança pública para entender aquele problema complexo. Ele foi formado para advogar, assim como o delegado ou o promotor, ele foi treinado para fazer a investigação ou para acusar, mas nem sempre para reduzir para combater aquele problema de criminalidade, aquele problema de segurança pública, sendo que os pesquisadores mesmo são alijados dessa discussão, são deixados de fora. Por quê? Porque os pesquisadores eles vão falar, olha, não é fácil dar uma solução para isso. E as pessoas querem ouvir que é alguma coisa fácil, que simplesmente aumentando a pena, retirando garantias, é possível reduzir aquele problema. Além disso, se passa a ideia de tolerância zero. Então, os políticos colocam as vítimas pedindo tolerância zero, o fim do crime, algo que é absolutamente irreal, que não é aplicável em nenhuma sociedade. O crime, ele é algo que obviamente não é desejável, mas ele existe em toda a sociedade, sempre existiu e provavelmente sempre vai existir. Não existe uma sociedade sem crimes, felizmente ou infelizmente. Isso daí é uma constatação social. O que é preciso fazer é trazer o crime para patamares aceitáveis, assim como trazer a corrupção para patamares que sejam aceitáveis no sentido de é preciso combatê-la, mas sabendo que vamos usar o sistema penal para quando ela for cometida e não sempre. A ideia de tolerância zero ela é uma ideia populista, justamente porque traz uma solução irreal, como se a fiscalização e o vigilantismo constante pudesse resolver alguma coisa. E é importante a gente ter em mente também que essa ideia de tolerância zero, de recrudescimento penal, de retirada das garantias, ela é trazida pelas mídias, mas também é trazida pelos filmes. Então, quando a gente pega um filme de ação, geralmente temos um policial que é aquele policial que desobedece os superiores, ele faz grampos ilegais, mata as pessoas, executa, tortura para atingir um bem maior, como se os fins justificassem os meios. Isso entra no imaginário popular como se fosse o bom policial, como se fosse a forma correta de combater a criminalidade, de combater a violência. Não, isso não é. Isso é não utilizar o sistema democrático. Esse policial, ele deve ser punido se ele faz alguma coisa. O problema é que esse policial, ele entra no subconsciente das pessoas, inclusive formando novos policiais. Porque o policial, aquele jovem, quando entra na academia, muitas vezes ele está impregnado por essa sensação de que ele tem que fazer o possível e o impossível para combater o crime. O que não é verdade. O bom policial é aquele que segue as regras. Eu costumo dizer que a atuação policial perfeita é a atuação que prende a pessoa que cometeu o delito, que sequer fere aquela pessoa. Se feriu é que alguma coisa saiu do controle. Pode ser por erro do policial ou pode não ser por erro do policial. Inclusive, a morte pode não ser erro do policial, assim como pode ser um excesso do policial. Mas só vai a prisão
ela é o objetivo que o policial deve buscar na sua atuação, e não ilegalidades como tortura, grampos ilegais ou matar um suspeito, um acusado. Só que a mídia e principalmente os filmes acabam passando para a população que esse seria o policial correto. Agora, como que a gente faz para combater dentro das mídias para combater esse populismo penal, né? Uma vez que ele é deletério? Primeiro, dentro das mídias, eu acho que a gente tem que ter a ideia que a mídia ela não deve ser censurada. Então, não é correto falar, olha, determinadas pessoas, determinados assuntos não podem ser falados nas mídias. Isso daí é absolutamente inviável. O que tem que ser feito, primeiro, é estabelecer que alguns programas têm que ter um horário adequado. Então, por exemplo, programas policiais como o da Atena, como o Marcelo Rezende, eles têm que ser limitados a um determinado horário. Por quê? Porque aquilo lá gera uma angústia, gera violência, faz com que as pessoas se sintam inseguras e não é adequado passar isso às 3, 4 horas da tarde. O mais correto seria passar em horários já depois das 8, depois das 10 da noite, como acontece em outros países, como por exemplo o Uruguai. Então, primeira coisa, seria interessante restringir o horário. Outra coisa é falar a verdade para a população, educar de verdade a população. É muito comum vermos programas, aliás, programas que são muito respeitados, como os programas da CNN, da Globo News, da própria Globo, Jornal Nacional, Jornal da Band, do SBT, que não estão entre os programas sensacionalistas falando uma série de impropriedades sobre como funciona o processo, como funciona a segurança pública. E é muito importante que a população seja educada da forma correta, para falar, para quando se fale sobre o sistema penal, se eduque e não se deseduque. Então, imaginem só, comentaristas que espalham fake news ou que dão soluções anti-acadêmicas, essas pessoas elas não têm gabarito para ficar dentro de uma TV, para falar numa TV. Se busca especialistas, de um lado, tem que garantir que sejam pessoas qualificadas, que sejam pessoas que tenham conhecimento sobre o tema. O debate é importante? Mas o debate tem que ser qualificado, tem que ser com especialistas e não com pessoas que simplesmente são meros opinadores ou meros oportunistas. Então tem que trazer a ciência para o debate. Além disso, é sempre necessário questionar os políticos, questionar os comunicadores quando eles dão soluções muito simples para problemas complexos. Se fosse simples acabar com o crime, ele já teria sido erradicado há muito tempo. Nós temos aí, provavelmente, quase 30 mil anos de humanidade e, nesses 30 mil anos, o crime sempre existiu. O crime existia na Grécia Antiga, no Egito Antigo, existiu durante o feudalismo, durante o iluminismo e existe hoje. Se fosse algo fácil de resolver, já teria sido resolvido. Então, é importante mostrar que o crime ele deve ser combatido, sim, a corrupção deve ser combatida, sim, mas sempre respeitando os limites democráticos e também sempre respeitando os especialistas. Lembrando que muitas vezes, para combater determinada conduta, o ideal não é utilizar o sistema penal, mas sim outros sistemas, como educação, lazer, esporte, saúde pública, que são meios mais eficazes de se evitar condutas do que o sistema penal. Lembrando que no sistema penal a pessoa ela só é punida depois que o crime já ocorreu. Então é uma forma ineficaz de prevenção. A prevenção ela não ocorre, ocorre simplesmente uma punição posterior ao ato.